amigos do ED, sejam todos bem-vindos a mais um programa de vídeo entrevista que sempre acontece aqui, nesse paraíso, pousada Casa do IP Amarelo. O nosso entrevistado de hoje é coronel do Exército Brasileiro, Sérgio Brito. Mas nós não vamos falar sobre militarismo, não, intervenção federal, nada disso. O assunto hoje é esporte. Você já ouviu falar em esporte de orientação? O esporte de orientação é novidade para muita gente, mas você sabia que aqui Miguel Pereira já tem uma equipe campeã brasileira? Não vou falar mais nada. Quem vai falar é o coronel Sérgio Brito. Você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você, você vai entender a força de um pensamento, pra nunca mais esquecer. Pensamento é um momento que nos leva à emoção. Pensamento positivo que faz bem ao coração. Coronel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar do nosso programa. É uma honra muito grande recebê-lo aqui. E eu gostaria já de iniciar a nossa conversa perguntando o que é orientação, porque sinceramente para mim foi até uma novidade. Eu fiquei conhecendo orientação aqui em Miguel Pereira. Então conta pra gente. Bom dia. Como está lá no livro Coronel e Lobisomem, o prazer é meu e dele não abro mão. A orientação é um esporte moderno que exige raciocínio, exige contato com a natureza intenso e além de fazer uma atividade física. Então ele reúne as coisas que são importantes. Ele é diferente de qualquer outro esporte de corrida. Sim. Porque entre um ponto de passagem e outro é o atleta que escolhe a sua rota. Então se eu tenho uma elevação no meio, eu posso atravessar essa elevação, eu posso contornar pela direita, contornar pela esquerda. O que vai decidir isso? Como ele vai decidir? Se ele é bom corredor, ele tenta correr em um lugar que tenha um espaço maior, trilhas e estradas para atingir aquele ponto. Se ele é um atleta mais técnico, ele pode usar a bússola, pode usar as técnicas de orientação e atravessar essa elevação pelo colo, pelos pontos de passagem. Na verdade, o atleta que participa da orientação, ele só conta com a bússola e com um mapa? Só, o mapa é o fator principal dele. Ele raciocina em cima do mapa. E a bússola é só para orientar o mapa. Também é importante, também é um equipamento importante. Mas teve até um caso engraçado nesse último campeonato, que a nossa equipe esqueceu de levar a caixa de bússolas. A bússola é um equipamento individual, mas o nosso clube, em virtude das nossas crianças aqui serem tão carentes, nós temos algumas bússolas velhas para emprestar. E o nosso clube esqueceu de levar as bússolas. E assim mesmo as crianças conseguiram completar bem o percurso, porque já sabiam orientar o mapa em relação a norte. Então, na verdade, o desafio é criado um percurso e o atleta ele tem que fazer aquele percurso num tempo reduzido, naturalmente? Sim, o atleta é uma atividade individual. Certo. Então ele recebe na partida, um mapa de uma área completamente desconhecida para ele. Então nenhum atleta correu ali antes, naquele local. Então é novidade mesmo. É novidade mesmo. Ele recebe o mapa na partida. Ele só pode olhar no mapa na hora que começa a contar o tempo dele. Caramba! Então ele sai por um pequeno percurso que é balizado até o que nós chamamos de prisma do triângulo, para desafogar ali a partida, para liberar. E do prisma do triângulo em diante, que até ali é balizado, ele começa a sua rota de orientação. Existem os pontos de passagem obrigatória e ele raciocina então em cima disso daí. E para cada ponto é uma novidade diferente. Então o atleta, o percurso pode ter 12, 15, no caso da elite desse ano tivemos 20 pontos de controle. Tem categorias, né, naturalmente? São várias categorias. Então nós temos a categoria novato, categoria difícil, muito difícil, até os atletas de elite de alto rendimento, que são os tops, né, do Brasil, inclusive. Vocês realizaram aqui no 3º distrito de Miguel Pereira, agora recente, não foi? Como é que foi? Foi atender a sua expectativa? Os clubes, eles são, obrigatoriamente, eles montam uma etapa do campeonato do Rio de Janeiro. Cada clube é responsável por uma dessas etapas. Certo. E o Clube de Orientação de Miguel Pereira e Arredores sobre a Serra, que é um nomezinho que nós costumamos achar. Sensacional esse nome, tem tudo a ver, né? Normalmente os clubes vêm com o nome das cidades. Então existe o Clube de Orientação de Curitiba, que hoje é o principal clube do Brasil, né? O Clube de Orientação de Belo Horizonte, o Clube de Orientação do Rio de Janeiro, o Clube de Orientação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como seria o Clube de Orientação de Miguel Pereira? De Miguel Pereira, porque eu vim para cá, eu escolhi Miguel Pereira para viver, né?
depois de rodar pelo Brasil todo, na atividade militar, por questão profissional, eu escolhi Miguel Pereira para viver. E logo no primeiro ano, eu imaginei de fazer um trabalho voluntário de criando um clube de orientação. Então nada mais justo, que já que eu moro em Miguel Pereira, clube de orientação de Miguel Pereira. Mas aí vamos inventar alguma coisa, porque a cidade de Patia é muito próxima, e os atletas aqui também poderiam, Paulo de Frontin, Vassouras. Então começamos a caminhar no lago e imaginar uma sigla para o nome. Então depois de quase um mês, nós chegamos a Clube de Orientação de Miguel Pereira e Arredores sobre a Serra. Compás. Que é compás, que em inglês é bússola. Bússola, sensacional. Então já deu o título direto. Ficou e o nosso clube, ele tem também, por ser um trabalho voluntário, nós temos também um objetivo, desde o estatuto, que é uma atividade para deficientes físicos, para pessoas que tenham dificuldade de locomoção. Deve ser um grande desafio também, né? Máximo isso. É muito bacana isso. Hoje nós temos já um campeonato brasileiro de orientação de precisão e os nossos atletas já participaram. Um dos momentos altos da nossa vida aqui, né, da nossa atividade, foi uma competição em Caldas Novas, Goiás, em que nós levamos uma cadeirante de Patia de Alferes, a Mara, e ela competiu na mesma prova com a filha, Larissa. Que sensacional. E ela, depois falando, poxa, eu estou participando, já fiz coisas, mas eu estou participando junto com a minha filha. E ela chorava, e a filha chorava, e a equipe toda chorava em volta. Foi muito bacana. Então, participando da abertura, da solenidade, né, com as coisas direto. O esporte é realmente algo sensacional na vida do ser humano, né? A orientação de precisão, ele é realmente um verdadeiro esporte para todos, né? Se eu cair numa piscina, eu nado relativamente bem, para me safar, né? Já atravessei nessa carreira militar. Na escola de educação física, uma prova de final do ano é a travessia, né? Que é do Flamengo até a Urca. Então, eu nado razoável. Se eu cair na piscina com esses campeões olímpicos sem os braços e coisas, eles vão me ganhar com meia piscina de diferença, porque eles são atletas de alto rendimento, coisa que eu não sou, nunca fui. Mas na orientação de precisão, a Mara, que é cadeirante, pensando, ela compete nas mesmas condições que eu. Caramba, que máximo. E vence prova. Então, porque o tempo de deslocamento não é computado. Mas isso é uma outra história, isso é uma outra coisa que a gente vai fazer. Quem é que pode participar? Eu sei que acontece na sua residência ali no Barão de Javari, né, onde você tem ali uma turminha, ali uma garotada, pega Patia de Alferes, Miguel, ali, enfim. Quantas pessoas hoje estão envolvidas? Como eu falei, logo que eu cheguei na cidade, eu fui ao prefeito da cidade na época e me recebeu numa segunda-feira de tarde, segunda-feira de carnaval à tarde, me recebeu no gabinete dele, foi até uma surpresa danada, e começamos o projeto aqui em Miguel Pereira. Mais tarde, na época dos Jogos Mundiais Militares, que aconteceram em Patia de Alferes a orientação, nós começamos junto com a prefeitura de lá um projeto, esse projeto sim, já está no seu 8º ano de atividade. É um projeto de iniciação desportiva do Compasso com a prefeitura. E baseado nesse projeto, a prefeitura leva as crianças até Javari, eu preparo as aulas, ministro as aulas e agora nós temos um professor que até repica isso em outras escolas para frente lá. Todas as quintas-feiras, na parte da manhã, das 8 às 11 horas e na parte da tarde, das 14 às 16. Às quintas-feiras. Todas as quintas-feiras. Sensacional. E quem é que pode participar? Qual é a idade mínima? Qual é a idade máxima? Nós temos muita restrição sobre isso, porque eu preciso dividir esse trabalho. Então a restrição é muito grande sobre as idades. Então nós só aceitamos crianças de 10 aos 80 anos. Acompanhado dos pais. Não. Fora isso, fora dessa faixa, tem que ir acompanhado. Não tem jeito. Então eu tenho que ser muito preciso nisso daí. Mas parece brincadeira, mas eu tenho atleta de 10 anos e tenho atletas do nosso clube, um atleta de Juiz de Fora que participa do nosso clube, de 65 anos. Então diz pra mim, como é que você consegue envolver essa garotada da época do GPS, que a gente pergunta o Google, ele diz para onde é que a gente quer ir, como,
Como é que você consegue? Falar, esse é um dos segredos do nosso sucesso aqui. Porque as nossas crianças, elas estão acostumadas a correr pelo campo, a pular cerca, ir atrás de cafifa, de arraia, correr atrás de boi. Ver um boi, não se assusta, não acha que vai morder. Então isso facilita muito para a gente, porque pelas nossas crianças, nós temos um diferencial grande em relação às crianças que moram nas cidades grandes, criadas no apartamento, quando muito vão à praia. Então, as nossas crianças não se assustam com formigueiro, com espinho, com se arranhar, que veja, algum com inseto que apareça, com a picada de abelha. As nossas crianças são bem resistentes a isso, são moleques, né? Moleques no bom sentido da expressão, e são criados mais soltos. Então, para eles, isso é um resultado muito grande. E nós temos morro aqui, então eles estão acostumados a ir para casa correndo e subindo, até cada vez menos, né? Por causa do ônibus escolar, que tem que pegar na porta da casa, entregar na porta do coisa. Não tem mais aquela caminhada longa para chegar nas coisas. Mas, de qualquer forma, eles têm essa atividade. E o que nós proporcionamos lá é dar uma aula técnica, de teoria, parte de técnicas de orientação, né? Não adianta pegar e jogar a criança na piscina para disputar um campeonato de natação. Então nós ensinamos técnicas de bússola, técnicas de orientação, leitura de mapa e essa parte teórica. Junto com isso, temos a parte de educação física. É um trabalho para que eles conheçam o seu corpo. Eu vou ser muito sincero para vocês, eu jamais podia imaginar que o projeto fosse dar tão certo. Porque o meu objetivo não era de competição, não era de resultados de competição. O que eu queria fazer, o que eu gostaria, era de dar uma oportunidade a essas crianças, de ter uma atividade. Porque logo que eu cheguei, eu ouvi isso. Miguel Pereira, Pati, não tem muita coisa para fazer, não tem nada. Aí nós temos aqui um lugar maravilhoso para fazer cicloturismo. Enfim, nós temos várias atividades aqui de trekking, de corridas, enfim, nós temos muitas oportunidades aqui, só que são pouco exploradas. Então, na atividade de orientação, o que eu queria era dar o retorno social, porque eu venho de uma família humilde, não tive oportunidade de fazer, o Exército me proporcionou isso, mais atividade sempre ligada ao esporte, então eu estou tentando dar o meu retorno social. Mas aí junto veio essa partida. Os resultados. Aí de repente começaram a aparecer os resultados. Então no primeiro ano nosso, nós ficamos em terceiro lugar no Campeonato do Rio de Janeiro. São 7 a 10 clubes que disputam o campeonato todos os anos. O Clube de Orientação da Universidade Federal do Rio de Janeiro era o principal clube do Brasil. É o clube que tem mais títulos nacionais. Uau. É a Universidade do Rio de Janeiro. E o Campeonato do Rio de Janeiro não era disputado por clubes, era uma coisa só individual. E eles já tinham 3 campeonatos do Rio de Janeiro. Nós entramos, ficamos atrás dele, ficamos atrás de um outro clube, amigo, parceiro também. Mas no primeiro ano, né? No primeiro ano ficamos em terceiro, entre 7. E aí, poxa, que bacana! E com vários campeões individuais. Como eu falei, tem as categorias, né? Novato, difícil, muito difícil e elite. E tem as faixas etárias, até 12 anos, até 14, 16, 18, elite, que vai do 21 ao 35, e depois master, sênior e veteranos. Além disso, tem masculino e feminino. Então, eram cerca de 50 e poucas categorias. E dessas 50 e poucas, nós ganhamos, no primeiro ano, nós ganhamos 10 categorias. Caramba, que isso. Começa o negócio a tá ficar sério. Alguma coisa diferente. Ficamos em terceiro lugar. No segundo ano, batalhamos, fomos vice-campeões. Uau! Aquilo já era uma motivação danada. E, como eu falei, nós temos 13 anos de vida, primeiro, terceiro, segundo,
E depois nós somos atualmente decacampeões do estado do Rio de Janeiro. Uau, que isso, já faturaram 10 títulos. 10 títulos. E esse troféu O aqui segundo lugar, olha só, quem ficou em segundo lugar foi a Universidade Federal, que tem 3. Uau, vocês ficaram. Que tem 3. Sensacional. Tô vendo aqui Campeonato Brasileiro. O que esse troféu tá fazendo aqui? Olha, isso daqui foi um achado. Isso aqui não vai acontecer de novo. Mas os astros ajudaram o nosso clube. Os astros olharam pelas nossas crianças. Primeiro lugar, cara. Que isso? Olha, isso aqui é Clube Campeão Brasileiro de Orientação. Não existe nenhuma outra modalidade esportiva de primeira linha, não Série B, não Série C, de primeira linha, de elite, que algum clube do interior do estado do Rio de Janeiro tenha vencido. Caramba. Isso aqui equivale ao Campeonato Nacional de Futebol. Imagina. É o Brasileirão. Agora joga isso daqui. Então é o caso de, como aconteceu em anos anteriores, né, de clubes de menor expressão, de um Guarani ter sido campeão brasileiro. Então é isso aqui, ó. É exatamente isso. É isso aqui. Sensacional. E no Rio de Janeiro não tem nenhum outro clube que tenha acontecido isso. Aliás, do interior, fora as capitais, o único clube que é campeão brasileiro de orientação é o Compass. Por que aconteceu isso? São 3 etapas do Campeonato Brasileiro, um em cada região do país, mas no ano passado nós demos uma sorte muito grande. Uma etapa foi em Tiradentes, relativamente próximo da gente aqui. A segunda etapa foi no estado do Rio, em Casimiro de Abreu. E aí saiu o ranking. Assim. Casimiro é bem longe, o extremo. Mas é no estado do Rio, então nós conseguimos ir com ônibus escolar. E quando saiu o ranking ao final da segunda etapa, que a federação publicou para ver como estava, para nossa surpresa, nós estávamos mais de 1000 pontos na frente do segundo colocado, que era o Clube de Orientação de Curitiba, que atualmente é o maior clube de orientação do país. Top, né? Por causa dos recursos também, né? É uma cidade rica, ou seja, os atletas têm uma condição melhor e eles chegam com 2 ônibus gigantes de turismo no campeonato e nós chegamos com nossos ônibus escolar pequenininho lá. Só que as nossas crianças realmente fazem a diferença. Sensacional. Então nós conseguimos. Aí, quando nós vimos que estávamos na frente do ranking, imaginando, nossa, esta é a oportunidade. Só que a última etapa era em Pipa, Rio Grande do Norte. Que isso. Outro desafio. Outro desafio. Mas nós já tínhamos uma pontuação grande na frente. Então nós investimos, nós fizemos de tudo. Imagina. Nós fizemos rifa, nós fizemos festa, nós passamos a bolsa, passamos a sacolinha, passamos a sacolinha, porque os atletas, muitos deles não têm dinheiro para pagar o almoço quando vai na competição. Imagine fazer uma viagem dessa. Nós alugamos uma van, e aí para pagar o motorista não tinha o motorista é atleta nosso de orientação, o motorista levou a van. Caramba. Vários atletas, quem podia foi de avião, de outro nível, nós temos advogados, nós temos oficiais de justiça, nós temos vários atletas já da Polícia Federal, então conseguiram ir e juntamos todo esse povo lá. Então nós, ano passado, foram 3 etapas, nós ganhamos a primeira etapa, ganhamos a segunda e ganhamos a terceira etapa. O clube foi campeão invicto. Invicto, caramba! Isso. A nossa sorte, que eu falei, são os astros, foram os astros. Porque se a última prova fosse no sul do país, com certeza Curitiba conseguiria levar um efetivo muito grande. Mas Pipa é longe para todo mundo. E aí entra o diferencial de quem quer fazer o sacrifício ou quem é mais acomodado. Repito, se fosse no sul do Brasil, até Brasília, eles teriam vencido o campeonato. Pelo potencial que eles têm. Mas lá na ponta do país. Mas na ponta lá, apesar de ser um lugar maravilhoso, que todos gostariam de conhecer e tudo mais, mas tinha um custo de viagem, de tempo. Então quem foi de van, foram 3 dias de van para ir e 3 dias para voltar.
para trazer esse troféuzinho aqui. Nessas condições que vocês trouxeram. Nessas condições para trazer o troféu. Sensacional. Todo mundo de parabéns. Coronel, o nosso programa já está chegando no finalzinho. Aliás, a gente tem muito para conversar. Eu acho que deveríamos ter vários outros programas. Mas a verdade é que nós gostaríamos que o senhor fizesse agora umas considerações finais ou um convite para que conheçam e participem no seu clube. Enfim, fique à vontade. Bom, o clube ele é aberto à comunidade. Ele, embora tenha o projeto de iniciação desportiva voltado para as crianças mais carentes da rede pública escolar, nós temos atletas de todos os níveis, como eu já falei, até advogados e outros coisas importantes. E todos podem participar. E o custo nosso lá das aulas é gratuito, não tem custo para ninguém. Como eu falei, é um trabalho voluntário, né, de retorno à sociedade daquilo que eu consegui com o esporte. Consegui algumas coisinhas no esporte. Sensacional. E as nossas vitórias, com esse negócio de ter contato com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu ia lá ministrar as palestras. Todos os anos eu vou 1 ou 2 vezes ministrar uma palestra lá para os alunos de educação física. Também gratuito, também contribuindo lá com a formação. Com isso, eu tenho, os meus amigos da UFRJ me davam 2 a 4 passagens no ônibus deles, das nossas crianças aqui. Então eu selecionava as nossas crianças e levava. Então crianças que nunca saíram daqui foram para o Rio Grande do Sul, foram a Foz do Iguaçu, foram a Poços de Caldas. Então tudo isso foi, e o contato com os alunos de educação física. Isso é sensacional. Então hoje eu tenho uma aluna se formando na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Jéssica Santos, que saiu da escolinha ali de Javari. Eu tenho um aluno que está fazendo a Universidade Federal do Rio de Janeiro, educação física. E nesta sexta-feira agora, eu vou assistir a formatura dele, que ele foi convocado como atleta de alto rendimento da Força Aérea Brasileira, para fazer orientação. Então um concurso público nacional que entraram 2 atletas e um é daqui de Partido Alferes. Poxa, que sensacional. Na outra semana nós iremos para a formatura na Marinha. Nós temos um atleta nosso aqui que está indo para ser atleta de alto rendimento da Marinha do Brasil, de orientação. Nessa teve uma vaga para o Brasil. E é o atleta daqui nosso, que está fazendo orientação. Então o meu objetivo são abrir portas. Quem chega lá são eles, mas a gente dá a oportunidade para que tenham novos horizontes lá. Então ver esses guris vencendo, crescendo desse jeito, realmente é recompensador, né? É a grande recompensa, é o grande sonho nosso que está sendo realizado. Isso aqui foram os astros, Não é o resultado de um trabalho bem executado. Parabéns, Coronel, parabéns por essa iniciativa, por esse trabalho, por todas essas conquistas, enfim, por todo o resultado que traz, porque não é só a competição, né? É o resultado na vida das pessoas, a transformação, e desse resultado você acabou de dizer. Então, por essas e outras, é você em destaque. Muito obrigado. Um abraço. Prazer foi meu e dele não abro mão. Tá certo.